sem fingimento, nos faz sentir ainda mais a Tua presença, Senhor, no nosso meio. Somos eternamente gratos, Senhor, pelo Teu resgate bendito, nos tirando das trevas que vivíamos, nos transportando para o Teu reino de luz. Nos ajuda, Senhor, a sermos luz e sal como de fato devemos ser. Na manhã de hoje, Senhor, haja uma manifestação do Teu poder no nosso meio, ajudando a graça, a manifestação da graça, o crescimento do conhecimento, Senhor, de Ti, das Tuas benditas promessas. O Senhor sabe, Senhor, o que se passa no interior de cada um de nós, as nossas fraquezas, os nossos anseios, os nossos temores, estão todos, Senhor, descortinados diante de Ti. Por isso rogamos pelo Teu socorro bem presente, Senhor. Nos concede o espírito de amor, de coragem, de domínio próprio, para que, como obreiros aprovados, nos entreguemos mais e mais, desimpedidamente, à Tua maravilhosa vontade, Senhor. Possamos confiar na Tua providência, em fazer abundar, Senhor, cada uma das nossas necessidades, o Senhor suprirá abundantemente. Obrigado pela vida de Calmon, de Rita. Continua, Senhor, dando graça a esses irmãos amados. E que esse estudo, Senhor, que há algum tempo tem sido realizado aqui na segunda-feira, que o Senhor nos ajude a cumprir o nosso chamado, Senhor, nesse local, nesse tempo, de maneira fiel. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos continuar onde nós paramos ontem, Atos, capítulo 8. E a gente está falando de perseguição, mas hoje eu gostaria de falar com os irmãos acerca dos benefícios da perseguição. O título, inclusive, é o mesmo de ontem, né? Igreja perseguida, sempre perseguida. Mas é importante que a gente possa entender qual é o papel. Uma vez que nós entendemos também que o Senhor está no controle de tudo, a perseguição que o povo de Deus sofre não está fora da vontade de Deus, pelo contrário. Deus, como em tudo que Ele faz, e Ele faz em favor do seu povo, Ele faz com que até a perseguição coopere para o bem. O irmão Paulinho estava conversando comigo antes e ele estava mostrando justamente isso, a vida de José. Como José, o que José passou na mão dos seus irmãos e como isso cooperou para o bem, inclusive dos próprios que os perseguiram, uma vez que no período em que teve grande escassez no mundo inteiro, José foi um instrumento que Deus usou para suprir a necessidade da descendência de Abraão. Então, aqui no capítulo 8 de Atos, eu gostaria de ler com vocês os versículos 2 ao 8. Depois nós vamos conversar a respeito de algumas coisas. Atos capítulo 8, o que está acontecendo aqui é logo depois do martírio de Estevão. Nós que temos acompanhado o livro de Atos, vimos como a igreja vem crescendo. Nós vimos anteriormente o parecer de Gamaliel. O Sinédrio então toma essa atitude e diz: não, então vamos deixar eles continuarem fazendo o que eles estão fazendo, mas chegam esses judeus de outras partes e eles então se enfurecem com aquilo que Estevão estava pregando e eles assassinam Estevão. E aqui é a primeira vez que a gente vê falar sobre o apóstolo Paulo, que aqui é apresentado como Saulo, que consentia com a morte de Estevão. Então aqui no versículo 1 ainda do capítulo 8,
naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E aqui a gente aprende que a vontade de Deus, ela se cumprirá. E muitas vezes, para que a vontade de Deus se cumpra, a nossa vida vai ter que passar por transformações que a gente não quer. Transformações que vão nos tirar da nossa zona de conforto. Eu queria, antes da gente prosseguir aqui, queria abrir com vocês no livro de Salmos. A gente entender um pouquinho só, como um exemplo disso que a gente está meditando, a gente entender, a gente olhar para a vida de Davi. Davi, ele é ungido rei, enquanto ele ainda era jovem, e reinava, e ainda o rei Saul. Davi, ele vence Golias em batalha, ele se torna um soldado, depois um capitão do exército de Saul, ele se casa com a filha de Saul, mas então de repente Saul se sente ameaçado por Davi, e tem inveja dele e começa a persegui-lo. Mas é justamente essa perseguição de Saul para com Davi que vai forjando o seu caráter para que mais lá na frente ele pudesse ser o rei que ele foi para Israel. E aqui esse Salmo de número 11, ele fala justamente desse período de perseguição que Davi sofre e da confiança que Davi tinha em Deus nesses momentos de perseguição intensa. Imagine Davi e alguns poucos homens, eles conseguem triunfar diante de Saul com todo o exército perseguindo Davi para assassiná-lo. Então aqui no capítulo 11, ou no Salmo de número 11, o Senhor é o forte refúgio. Versículo 1 do capítulo do Salmo 11, o mestre de canto, Salmo de Davi. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, ó minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. E essa é a reação natural da gente. Quando a gente se sente ameaçado, a nossa reação é qual? É fugir e se esconder. E na igreja, isso é diferente. Você percebe que quando os cristãos estão indo, estão sendo dispersos, eles não estão fugindo para se esconder, pelo contrário, é um direcionamento de Deus para que eles possam pregar a palavra do Senhor em outros lugares. Eles não estão temerosos no sentido de se envergonhar do Evangelho, mas entendendo que agora é uma outra etapa que eles deveriam demonstrar a sua fidelidade a Deus. E aqui a figura de como os ímpios perseguem os crentes, eles estão sempre armados. E muitas vezes eles irão fazer, eles irão preparar armadilhas às ocultas. Então, a gente nem sempre vai ser atacado de frente. Muitas vezes o golpe vem de trás. Por isso que é tão importante estarmos guardados no Senhor. Porque independente de onde venha a flecha, o Senhor é o nosso escudo. Seja pela frente, por trás, pelos lados, Ele é o nosso escudo. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E a ideia é de uma perseguição tão grande, que o justo muitas vezes pensa não ter mais lugar para ele na terra. Um exemplo claro disso aqui é o que aconteceu com Elias. Quando Jezabel diz que ele iria morrer, ele foge. Quando o Senhor então fala com Elias, Elias, o que foi que aconteceu para você fugir? Ele diz, Senhor, ela matou todo mundo, só sobrou eu. E o Senhor fala com Elias, não Elias, não só sobrou você não, ainda tem mais gente. Mas às vezes a percepção que a gente sente no momento de perseguição, onde muitos de fato apostatam, muitos de fato abandonam a fé, do que a gente vai ficar sozinho. E o Senhor sempre terá os seus, o Senhor sempre guardará a sua família.
são aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai. Versículo 4. O que é que acalmava o coração de Davi? E preste bastante atenção que nessa época aqui não existia ainda o templo. Todos vocês sabem que o templo só vai ser construído quando? Em Salomão. Davi vai ter a vontade de construir o templo, mas ele só vai fazer, o templo só vai ser construído na época de Salomão. Então, quando Davi fala do templo, do santo templo do Senhor, ele está falando do céu, né? O Senhor tem a sua casa no céu. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Então é isso que dá segurança ao cristão. Independente do tamanho do inimigo, do poder que ele possa aparentar ter aqui na terra, inclusive os inimigos espirituais, demônios, hostes malignas, nós sabemos que o nosso Deus, ele não é poderoso, ele é todo poderoso. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. A ideia aqui é que o Senhor não pisca. Então, diferente da gente que precisa piscar os olhos, né? O Senhor não. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. É importante que a gente entenda que a dificuldade vem para os dois. E como é que a gente percebe a diferença de um e de outro? A reação diante da dificuldade. A reação do ímpio diante de uma dificuldade é totalmente diferente da reação do crente diante de uma dificuldade. É por isso que nós muitas vezes percebemos que determinadas pessoas que professam a fé, de fato não a possuem, porque diante das dificuldades demonstram não ter a fé que professavam. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas o que ama a violência, a sua alma o abomina. E a ideia de violência aqui, irmãos, é aquela violência de quem procura satisfazer a justiça na sua própria força. Então, nós devemos ter uma das características que você e eu devemos possuir como filhos de Deus, como aqueles que têm o fruto do Espírito, é o domínio próprio. Nós não somos pessoas sem sentimentos. Muitas vezes a gente pode sim ficar chateado, ficar com raiva. A diferença do cristão não é que ele não tem raiva, que ele não fica chateado, é que ele não deixa que esses sentimentos os dominem. Então a gente tem essa característica do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E a gente vê isso, por exemplo, em Davi. Quando Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele não fez isso, ele teve 2 vezes essa oportunidade. Então, o cristão precisa entender: a vingança pertence a Deus. Ele é que retribuirá cada um naquele dia. Não é o meu papel ser juiz. O meu papel é ser fiel ao meu Senhor. Ele sim é o justo juiz. Então aqui no versículo 6, para a gente concluir, só não tem apenas 7 versículos, fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Então o Senhor enviará o juízo para os ímpios, no tempo dele, do jeito dele. O vento abrasador será parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Então é esse espírito que move a igreja em ambiente de perseguição. Mesmo quando a gente passa pelas situações mais adversas, e a nossa própria vida pode ter risco em alguns momentos, mas a nossa confiança deve continuar inabalável no Senhor. Que tudo que acontecer com você e comigo está debaixo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós sabemos que amamos a Deus e que fomos chamados segundo o seu decreto. Então, no ambiente de perseguição, o cristão não pode se desesperar como o ímpio. Ele não pode ter as mesmas reações que o ímpio. Ele precisa, antes de tudo, ter esse domínio próprio. É como um piloto de avião. Ele passa por uma tempestade, turbulência. Se ele se desesperar, o que é que vai acontecer? Todos vão morrer. Então ele precisa de domínio próprio para passar por aquela tempestade
e o avião, uma aeronave não cair. Aqui no versículo 2, entrando propriamente na passagem que a gente vai meditar, nós estamos meditando, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. E é importante a gente entender que o choro faz parte da vida do cristão. O cristão não tem necessidade de demonstrar uma força superior aos demais. Mas é importante também que a gente entenda que, como tudo na nossa vida é diferente da vida do ímpio, até o nosso pranto é diferente. Então nós choramos por conta daquela ausência momentânea. É como, por exemplo, não sei se os irmãos tiveram essa experiência, você envia um filho para um intercâmbio. Então ele vai passar 6 meses em determinado local, aprendendo o idioma de um país. A mãe e o pai vão levar o filho no aeroporto, ou no navio, e vão chorar. Vou ficar longe do meu filho, de minha filha, tanto tempo. Mas eles sabem que ele vai voltar um dia e que eles vão se reencontrar. Então, o pranto do cristão é nessa mesma direção. Por isso que é um pranto limitado, é um pranto que não tem tanto sofrimento, não tem um sofrimento desesperador, porque nós entendemos que nós deixaremos de usufruir da companhia daquele irmão apenas por um breve tempo. Logo, logo nós estaremos juntos para sempre no céu, como família na fé. Então, o pranto do cristão é desse jeito. É dessa forma que eles planteiam por Estevão, entendendo que ele vai fazer falta, que o papel dele foi muito importante, demonstrando o afeto que eles sentiam por ele, mas também entendendo que a morte faz parte da vida. E no caso do cristão, a morte é lucro, porque o viver é Cristo. Então, versículo 3, porém Saulo assolava a igreja. E esse verbo assolar, irmãos, é um verbo muito forte, É uma perseguição muito ostensiva. A ideia é de que ele invadia casas, e que ele fazia coisas de forma extremamente truculenta e violenta. Havia um ódio injustificado para com os cristãos. Então aqui ele diz, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Imagine, quando o apóstolo Paulo se converte, ele se lembrar dessas cenas que ele fez, que ele cometeu. Por isso ele chega a dizer em uma das cartas, e eu sou o último dos apóstolos, e não sou digno de ser chamado apóstolo, por perseguir a igreja de Cristo. Mas olha que coisa interessante, no versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Então aqui, esses irmãos que estão agora sendo dispersos, não é um medo que faz com que eles agora sejam dispersos para outras regiões. Pelo contrário, é o Espírito Santo que testifica no íntimo deles que chegou o momento de sair de Jerusalém e de pregar em outros lugares. Aqui não é um medo, mas uma obediência a um princípio da palavra de Deus. Eu queria abrir com vocês rapidamente Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus 7. Olha, irmãos, essa é uma das passagens mais difíceis da gente cumprir, porque normalmente a gente costuma fazer a obra de Deus com emoção, e tem determinados mandamentos que a gente desobedece sem nem perceber, e esse é um desses que a gente tem que vigiar.
para que a gente não venha a se colocar em uma posição de desobediência diante de Deus. Olha o que Jesus está falando aqui para você e para mim, Mateus 7,6. Não deis aos cães o que é santo, e nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. A maioria das pessoas hoje na igreja não entende isso, não entende esse mandamento. E para algumas pessoas até ler esse versículo já parece ofensivo. Mas como assim? Você está chamando alguém de porco? Está chamando alguém de cão? Então, o que Jesus está falando aqui é algo muito sério para nós. Por quê? Porque, irmãos, a gente já tem uma luta tão grande. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se a gente procurar viver a vida cristã de uma forma extremamente correta, a gente vai ter uma luta imensa pela frente. Agora, se a gente não tiver o cuidado de procurar viver a vida cristã de maneira correta, a luta vai ser muito maior. Se viver uma vida de obediência já é difícil, imagine viver uma vida de desobediência. Então a dificuldade vai aumentar. Tem determinados sofrimentos, irmãos, que podem e devem ser evitados. Esse é um deles. Olha o que Jesus fala. Jesus não diz simplesmente, não dei, não lanceis. Ele diz o porquê. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Para quê? Então ele está explicando por que, como cristãos, a gente não faz isso. Para que não pisem com os pés. Então, você insistir em apresentar o Evangelho para alguém que já escarneceu dele, que não dá o devido valor, você está desobedecendo a Deus. Quando você percebe que a motivação de uma pessoa é escarnecer, você não fica pregando o Evangelho para essa pessoa. Pelo contrário, você se afasta. Porque aquilo que você tem para apresentar para essa pessoa é de imenso valor. E você não vai dar pérola aos porcos. Perceba que aqui não são atitudes que a gente toma antes de pregar, mas depois. A gente prega, a gente evangeliza uma vez, a gente fala do Senhor Jesus, pelo menos tenta falar, mas diante da reação dos ouvintes, a gente tem que saber se posicionar em relação a esse princípio. Se a pessoa está escarnecendo, aí você não vai continuar. Você não vai continuar a pregar para essa pessoa, pelo contrário. E se a pessoa disser, você não está pregando mais para mim, por quê? Por isso aqui. E se a pessoa se sentir ofendida, que bom. A pessoa está ofendendo tanto a Deus, né? Quem sabe ela se sentindo ofendida um pouquinho, ela não se arrependa. Então, é importante que a gente possa obedecer todos os mandamentos. E ele fala aqui que se a gente der aos cães o que é santo, o que vai acontecer? Eles vão se voltar para nós e vão tentar nos morder. A ideia aqui de dilacerar é justamente quando um cachorro morde alguém. Ele tenta arrancar um pedaço. Então, você percebe que o que a pessoa quer é um debate, é uma discussão. Você não vai entrar nesse jogo. Você se afasta. Por que você está fugindo do debate? Porque eu não fui chamado para debater. Eu fui chamado para pregar. Então, é preciso que a gente tenha esse entendimento. E o que os discípulos estão fazendo é justamente isso. Se as pessoas lá de Jerusalém não querem mais, tudo bem. Outras vão querer. E é o que vai acontecer. Vai ter um grande avivamento em Samaria. E o instrumento que Deus vai usar vai ser outro diácono. Olha que coisa interessante. Não vai ser nenhum apóstolo. Os apóstolos depois vão até descer para Samaria para ver o avivamento que está tendo lá. Mas esse Filipe aqui, que a gente chama muitas vezes de Filipe, o evangelista, né? Que é o que batizou o eunuco. Esse Filipe aqui é o Filipe também diácono. Vamos lá rapidinho só para a gente ver isso. Capítulo 6 de Atos. O parecer, versículo 5. O parecer agradou toda a comunidade, ele elegeu Estevão, homem cheio do Espírito Santo, e logo depois quem aparece? Filipe.
Perceba que esses dois homens que são, né, que aparecem na lista, né, em primeiro e segundo lugar, eles vão ser extremamente usados por Deus no evangelismo. Porque a gente tem uma ideia muito distorcida de servir a Deus. Então, o Senhor, Ele honra aqueles que honram a Ele. Aqui no capítulo 8 de Atos, versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. E essa era a vontade do Senhor, que o Evangelho fosse pregado no mundo inteiro e então virá o fim. Jesus já havia dito que é assim que vai acontecer. Filipe, o mesmo Filipe que a gente acabou de falar no capítulo 6 de Atos, ele agora é um evangelista. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Qual era a característica que os diáconos tinham que ter? Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, pessoas assim, elas vão apresentar a sua fé diante de outras que ainda não conhecem. Versículo 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Olha que avivamento bonito, irmãos. Isso por conta de uma perseguição. Por conta de uma perseguição, a pessoa, eles agora estão saindo de Jerusalém e o Espírito Santo está mostrando que essa é a vontade de Deus. Que é dessa forma que o Evangelho vai chegar no mundo inteiro. Vou dar um exemplo para vocês. A igreja evangélica, ela chega no Brasil, vinda dos Estados Unidos, missionários americanos. A maioria dos evangélicos foi formado, né, a tradição independente de batista ou presbiteriano, até o pentecostalismo, chega no Brasil vindo, né, dos Estados Unidos. Mas como foi que o movimento evangélico chegou nos Estados Unidos? Os Estados Unidos eram uma colônia da Inglaterra. E na Inglaterra começa a haver uma grande perseguição aos evangélicos, porque a Inglaterra tinha uma religião, que tem até hoje, né, um anglicanismo, que é uma mistura, né, de movimento evangélico com catolicismo. E surge então cristãos fiéis, que são chamados de puritanos. Eles começam a ser perseguidos na Inglaterra e então alguns serão expulsos e outros fugiram voluntariamente e colonizaram, né, esse local que vem a ser hoje os Estados Unidos da América, né? Por isso que os Estados Unidos da América é um dos países que tem mais evangélico, né, do ponto de vista proporcional em relação à população, porque eles foram colonizados na grande maioria por pessoas que professavam o credo evangélico, fugindo da perseguição religiosa na Inglaterra. Então, olha como a perseguição ela faz com que os verdadeiros crentes cresçam. Um dos locais, até hoje, onde a igreja é perseguida, onde o evangelho precisa inclusive de autorização do Estado para pregar, é proibido pregar em praça pública, é na China. Mas você sabia que 100 milhões de chineses se professam evangélicos? 100 milhões. Mas quando a gente olha para o continente populacional da China, não representa tanta gente assim, porque a China é um país que tem 1 bilhão e 400 milhões, né? Mais do que isso até de habitantes. Então isso seria algo menos do que 10% da população deles. Mas em relação à quantidade de evangélicos no mundo, irmãos, isso é muito significativo. Principalmente se a gente for levar em conta que até 100 anos atrás a quantidade de evangélicos na China era quase que irrisória. Nem tinha como contar. Até que chega um missionário chamado Hudson Taylor. E ele começa a evangelizar e ele começa a ser usado por Deus, e as sementes que ele plantou deram esse fruto, que chegaram a esse número hoje, né, de cristãos lá na China. E são esses cristãos da China que ajudam muito. Existe uma parte, né, do globo que fica justamente no limite, né, entre a China e a Coreia do Norte. E na Coreia do Norte vocês sabem que é crime de morte ser cristão lá.
mas muitos cristãos, eles ficam nessa janela, né, que pessoas são presas e mortas, todo mês pastores desaparecem e morrem, e nessa janela eles enviam missionários para a Coreia do Norte, eles enviam Bíblias, né, tudo de forma clandestina, porque é proibido, né, fazer isso. Mas existem pessoas fazendo isso hoje ainda. Porque isso é tão importante para falar isso para vocês, porque às vezes a gente fica aqui no Brasil e a gente meio que fica numa bolha evangélica. Aí a gente olha para a perseguição da Bíblia, de Atos, e a gente pensa, de fato, isso aconteceu no passado. Aí a gente estuda um pouco da história da igreja e diz, isso de fato aconteceu, na Idade Média teve isso também, né, em outros momentos, mas agora não, a gente está num mundo globalizado, a gente tem a ONU, a Organização das Nações Unidas, a gente tem os direitos humanos que devem ser respeitados por todos os países. Irmãos, tudo é balela. Direitos humanos só é respeitado por quem quer respeitar. Tem países que passam por cima e outras pessoas não vão fazer nada, né? Então é preciso que a gente tenha bastante conhecimento nesse sentido, para que a gente possa entender o nosso papel aqui. Que a gente não seja, né, cristãos que estão vivendo num mundo de conto de fadas. Olha como o movimento evangélico está crescendo, olha como as pessoas crescendo aqui no Brasil. O que você chama de crescimento no Brasil, será que são de cristãos mesmo? Essas igrejas que vão aumentando de número, que os pastores vão se tornando poderosos e ricos, ali você vê o verdadeiro evangelho? Ali, será que eles estão pregando a mensagem de salvação? Eles não estão, irmãos. Então, a gente não pode se iludir nesse aspecto. Pelo contrário, a gente tem que ter um senso de responsabilidade, que se Deus não permitiu que a gente fosse enganado, pelo contrário, Deus tem nos enchido, né? Nos completado com a sua verdade, de maneira que quando a mentira chega no seu ouvido e no meu, a gente rejeita aquilo, porque é o Espírito Santo que está em nós. Então a gente tem uma responsabilidade em relação a lutar por aquilo que foi dado para nós. E aqui a gente percebe que perseguição nunca vai ser motivo para retrocesso, pelo contrário, é um motivo para avançar mais ainda. Por isso que a covardia, ela impede as pessoas de entrarem para o céu. E covardia, mais uma vez, tem nada a ver com timidez. Tem a ver com o fato de pessoas se retrocederem diante de uma ameaça. Então, o cristão, ele não se sente ameaçado pelas questões do mundo. Ele busca o refúgio em Deus e ele se sente guardado, protegido. Então aqui é assim que esses irmãos estão manifestando a sua fé no Senhor. E o Senhor demonstra que estava com eles justamente por meio desse crescimento espiritual, desse desenvolvimento, desse avivamento na região de Samaria. Então, descendo a cidade de Samaria, todos vocês sabem que Samaria era a capital do Reino do Norte, quando o reino foi dividido na época de Roboão, filho de Salomão. Então Samaria, ela passa a cultuar ídolos, e depois que Samaria ela é dominada por outros povos, e os assírios dominam aquela região e eles colocam habitantes de outras regiões para morar ali, é assim que surgem os samaritanos. Por isso que os judeus não se davam com os samaritanos, porque os samaritanos, eles tinham uma fé meio que sincrética. Seria muito parecido com o que a gente vê aqui em Salvador em relação ao movimento pentecostal. Então você chega numa igreja, a pessoa está lá com a Bíblia, mas ao mesmo tempo está gritando, está rodando, está pulando, está caindo, levantando. Você fala, mas isso não é de evangelho, isso é de candomblé. Então os samaritanos, eles tinham uma religião misturada por conta da formação do povo. O povo samaritano foi assim que se formou na época dos assírios. Quando os assírios dominaram a região, eles trouxeram, né, pessoas de várias partes para morarem lá.
E isso está, inclusive, nos livros históricos do Antigo Testamento. Então, aqui, os samaritanos, eles agora estão recebendo a Cristo, eles estão crendo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Então, perceba que, enquanto os judeus que deveriam acreditar mais facilmente não acreditavam, os samaritanos aceitaram. Porque as coisas, elas não são como a gente imagina. Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou pregar em tal lugar, para um grupo de pessoas, eu sei que eles vão acreditar, porque eles já têm uma base de fé, eles já têm mais ou menos, né? Eles já demonstraram ter um pouco de entendimento em relação às coisas de Deus. E aí você chega lá, prega para aquelas pessoas se opõem fortemente às verdades do Senhor. E aí de repente o Senhor te manda pregar num lugar onde você diz, Senhor, é sério, ninguém vai querer nada aqui com o Senhor. E a gente prega e as pessoas se convertem e elas às vezes se tornam mais crentes do que a gente. Então é importante que a gente entenda que a obra do Senhor é algo sobrenatural. Quem vai crer, quem vai não crer, e quem não vai crer, isso é obra do Espírito Santo. Então é muito perigoso e extremamente doloroso para a gente se a gente começar a fazer evangelismo por vista. Por isso que eu nunca aceitei, né? Determinadas pessoas chegam, né, como já chegaram muitas vezes, e dizem assim, pastor, vamos pregar em tal lugar, porque tal lugar está precisando do evangelho. E a minha resposta é sempre a mesma, né? Tem algum lugar que não esteja precisando do evangelho? A gente aqui está precisando do evangelho. Então, a gente não prega por necessidade, porque a necessidade está no mundo inteiro. A gente prega por direcionamento. Então, o Senhor nos direciona a fazer o que devemos fazer, inclusive o local em que devemos fazer. Porque na obra do Senhor sempre teve e terá ordem e decência. E ordem fala justamente de ordenamento. Há quem manda e há aquele que obedece. E quem manda não somos nós, é Deus. E a gente deve ser contado entre aqueles que obedecem. Então, continuando aqui, até porque a gente só tem até 2 da tarde hoje. Glória a Deus. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. E olha, os sinais que eram operados por Estevão, agora estão sendo operados também por Filipe. E ele é apóstolo? Não. Ele é um diácono, que na dispersão foi junto com o povo e que o Senhor está usando agora fazendo milagres. E pode ser um de vocês, né? De repente, nas lives, né, que vão ter aqui, os irmãos estão louvando, está todo mundo de olho fechadinho e as pessoas vão ser curadas. Mas que Deus quer fazer desse jeito, né? Quem somos nós para dizer que não vai fazer? Ainda mais que os irmãos agora até combinaram no corte de cabelo, estão os dois nas erradas. Só era um, agora foram dois. Então Deus continua operando, irmãos. Ele continua. Mas é importante que a gente entenda que a operação de milagres, ela é exceção, ela não é regra. Então Deus até porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que milagre nunca converteu ninguém. Pelo contrário, Jesus repreende as cidades que ele mais operou milagres por não crerem. Então, as cidades onde Jesus mais fez milagre, as pessoas se arrependeram e creram nele? Não, pelo contrário. Cafarnaum e Betsaida, elas são repreendidas severamente pelo Senhor. Então, continuando aqui, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Pode isso acontecer, irmão. Você não se assuste, não. Quem tem que sair gritando é o espírito imundo, não é você, não. Imagine, você está pregando, evangelizando, alguém aparece possuído na sua frente, você sai correndo e abandona o posto. Pastor, não fiquei não, pastor, o negócio ficou feio lá, a pessoa começou a subir pela parede, fiquei me sentindo no filme Exorcista, fiquei com medo. Não, irmão, você tem que estar preparado para tudo, né? Cheio do Espírito Santo. Pastor, não fala essas coisas não. Ô irmão, está na Bíblia.
Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Então, o Senhor faz isso hoje? Faz. Mas não se deve fazer uma cruzada, entre aspas, evangelística baseada em curas e milagres. O propósito de Filipe aqui nunca foi curar ninguém. O propósito de Filipe qual era? Pregar a palavra. Quem que curava essas pessoas? O Senhor, como uma demonstração de que essa era a vontade dele. Até porque, irmãos, para muitas pessoas poderia ficar parecendo que esses cristãos aqui estavam sendo o quê? Covardes. Tá vendo? Quando o negócio ficou sério, todo mundo, fugiu. E essa fuga aqui nada tem a ver com a fuga dos 12 apóstolos quando Jesus foi preso. Aqui não, aqui é um novo direcionamento de continuar pregando o Evangelho. Aqui não é uma fuga para tentar salvar a sua vida, porque se assim fosse, seria pecado. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perder-la. Mas o que tem aqui, o que a gente vê aqui é um direcionamento do Senhor, que agora a obra deveria continuar em outros lugares. E a gente já aprendeu o princípio: não dê pérola aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Então aqueles judeus que estavam lá em Israel, em Jerusalém, já tinha tempo de todo mundo ter ouvido a palavra de Deus. E o que eles estavam se comportando? Como cães. Foi o que eles fizeram com Estevão, mataram. Então chega um momento agora, não, é para ir para outros lugares. Então esses milagres, isso é uma testificação de que é a vontade de Deus que seja assim. E não um modus operandi, no sentido de que, se a gente evangeliza, tem que ter milagre. Não, o milagre é alguém se converter. Então, se a gente está evangelizando e alguém creu de verdade, ali é um milagre maior do que uma ressurreição. Então, a gente está evangelizando, ou alguém acabou de morrer, olha ali para ver se a pessoa volta. Aí o irmão pode dar umas 2 tocadas de violão, a pessoa volta. Então, olha que milagre, a pessoa morreu e ressuscitou. Mas se alguém na multidão ouviu a palavra de Deus e creu de todo o coração, o milagre da fé é muito maior do que o milagre da ressurreição. Porque aquela pessoa que ressuscitou, quando Paulinho tocou o violão, o que vai acontecer com ela dentro de alguns anos? Ela vai morrer. Porque a morte faz parte da vida. Mas aquele que foi regenerado vai morrer? Não, ele vive para sempre. Glória a Deus. Quem crê em Deus, quem crê em Cristo, viverá. Então qual é o maior milagre? Glória a Deus. É você ser curado ou você ser regenerado? Então é por isso que a gente acredita em milagres. E a gente acredita tanto que a gente ora pelo maior de todos, que é a regeneração. A gente não fica satisfeito, entre aspas, com milagres paliativos. Uma cura aqui, estou com muita dor de dente, olhe por mim, orou, melhorou minha dor de dente, aleluia. Que bom que sua dor de dente melhorou. Talvez ela melhorasse se você tomasse uma nimesulida. Talvez se nem tivesse dor de dente, se escovasse os dentes melhor. Mas a sua regeneração, só um milagre de Deus. Não tem remédio, não tem nenhuma pregação perfeita. Não se pregar perfeitamente. Se a pessoa lê aquele livro assim de Spurgeon sobre eleição, ali ele vai crer. Não, irmão. Deus tem que regenerar. Se não nascer da água do Espírito, não vê, não entra no reino dos céus. Então esse é o milagre que a verdadeira igreja ora, que a verdadeira igreja acredita, que a verdadeira igreja vive todos os dias, o milagre da regeneração. Esse é o milagre que a gente quer que aconteça com as pessoas que a gente ama, que não são cristãos ainda. Porque a gente sabe que quem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. Então, vamos concluir aqui, daqui a pouco a gente tem live. Pois os espíritos imundos saíam, e houve grande alegria naquela cidade. Então, eu queria falar com vocês, irmãos, sobre os benefícios da perseguição. E eu coloquei aqui 5 benefícios da perseguição para a gente meditar. Então, vocês já estão pensando, rapaz, o pastor ontem falou 3 coisas e demorou 2 horas. Hoje ele disse que vai falar 5.
Mas é feriado, né? Não, mas hoje vai ser tranquilo, viu, irmãos? Fique na paz. Então, qual é o primeiro benefício da perseguição, irmãos? A vigilância. A gente perde a vigilância muito facilmente. A prova disso é, se eu dissesse para vocês, olha, irmãos, a cadeira que vocês estão sentadas, elas foram estruturadas com um mecanismo que dá choque. Quando sente que os seus batimentos cardíacos diminuíram, isso significa que você está sonolento, então aquela cadeira vai dar choque. Então pense que a pessoa vai ficar preocupada com o batimento cardíaco. Vai ficar tão ansioso que o batimento vai tum. Rapaz, o batimento pode descer não, se não dá choque. Não pode cochilar. E se cochilar, então o choque é dobrado. Então a pessoa fica, né? A vigilância sobe logo. Então quando a gente se sente ameaçado por alguma coisa, a gente fica vigilante. Quer ver uma coisa? Você já viu alguma mulher dormir tranquila quando ela vê uma barata e depois perde a barata de vista? Então vamos imaginar as irmãs aqui não, as irmãs tudo é crente, pode passar uma legião de baratas, elas oram e dormem. Mas vamos imaginar outras pessoas, né, em outros lugares que muitas mulheres têm medo de barata, né? Tem nojo de barata, né? Então vê uma barata passando, aí tenta ir atrás da barata, a barata vai por debaixo de um móvel, e você vai lá no móvel, procura, tá lá você com baigô na mão, e você não acha a barata, e é 11 horas da noite, você tinha levantado para beber água, para poder passar sem essa. Você vai dormir? Será que consegue dormir sem... Tem que estar muito cansada, né? Porque senão a pessoa vai ficar assim, quando fechar um dia, rapaz, acho que essa barata passa em minha boca, e passa assim por cima de mim. Então, essa é o privilégio da vigilância. Ó. Então, uma barata já deixa você vigilante. Não, barata. Se eu dissesse para vocês, olha, irmãos, falaram para o irmão Colombo e para a irmã Rita, que está solto por aqui, pelo Alto das Pombas, né? Cosme de Farias. Cosme de Farias, e provavelmente viram aqui nas imediações uma cobra, uma jiboia. Viu? Então, assim, cuidado vocês aí quando forem no lugar, banheiro, tudo, até cuidado de dormir, porque ela pode se amarrar na sua perna sem nem sentir, né? Então, vocês, pastor, não façam essas coisas não, pastor, o que? A pessoa até sente, né? Às vezes, eu já senti alguma coisa aqui, né? Então, isso dá vigilância na gente, irmãos. A perseguição coloca a gente nesse estado que o Senhor Jesus disse, vigiai e orai. Aí a gente fala, eu não vou conseguir. Deixa o negócio apertar para ver se você não consegue, né? Então, quando realmente a gente sente que o caminho estreito é estreito, como está escrito, que seria a vigilância, ela sobe. Quando a gente se sente, né, confortável no caminho, a vigilância é natural, irmãos. Então a perseguição ela traz esse benefício da gente entender que aqui no mundo nós jamais nos sentiremos confortáveis, porque o conforto do cristão ele é espiritual, ele não é material. Vou dizer uma coisa para vocês, eu acredito que vocês têm o mesmo pensamento que eu. Qual é a diferença de um carro de 50 mil para um carro de 500 mil? Soberba, só isso. Porque o carro de 500 mil e de 50 mil, eles andam do mesmo jeito. Não, pastor, o de 500 mil é muito mais rápido. Pois é perigoso até. O de 500 mil provavelmente dá 2 pessoas só, que é esses carros esportivos. O de 50 dá 5. Mas a questão do status, a questão de querer aparentar. Então o cristão ele já passou isso, irmão. O cristão ele não vive mais para demonstrar nada para ninguém. Ele não está mais preocupado com o que os outros pensam dele. Perceba, eu não estou dizendo que você não toma cuidado com o seu testemunho. Toma sim, você foge inclusive da aparência do mal. Mas o que eu estou falando é, uma vez que você vive corretamente e as pessoas, né, te caluniam e elas falam coisas indevidas a seu respeito, isso não te afeta. Porque você sabe quem você é.
e principalmente você sabe que Deus sabe quem você é. E isso te dá paz. Então, a vigilância, ela produz ela é um dos benefícios da perseguição. O segundo benefício da perseguição, uma consciência de que as palavras de Deus, elas são verdadeiras. Então, quando a gente percebe, por exemplo, não sei se vocês já passaram por isso, logo quando eu passei pela experiência da regeneração, eu tinha um entendimento que as pessoas, né, que eu amava e que eram próximas a mim, que elas iriam achar maravilhoso. Por quê? Porque eu era uma pessoa de uma índole muito ruim, né, de uma predisposição, uma inclinação para o mal, e agora eu estava querendo viver uma vida correta, né, segundo a vontade de Deus. E então eu acreditava que as pessoas que estavam próximas de mim iriam gostar disso, mas não foi o que aconteceu. É muito mais fácil alguém aceitar um pai de família que passa sábado e domingo bebendo na barraquinha do que aceitar um pai de família que de repente passa o fim de semana na igreja. O pai de família que está na barraquinha bebendo é normal. O pai de família que passa o dia todo na igreja é louco, bitolado, está abandonando a família pela igreja, que é absurdo. Se você leva o seu filho para o bar, alguém vai lhe prender por causa disso? Não. Você traz o seu filho para a igreja, o seu filho começa a dizer amém, aleluia, diz que você está sequelando. Diz que você está fazendo coisa na cabeça, está botando coisa na cabeça, lavagem cerebral na cabeça do seu filho. Então quer dizer que bar pode. Que vê essas coisas do TikTok, essas danças imorais, é tudo normal. Mas criar uma criança no caminho do Senhor, hoje em dia é o quê? Não pode não, tá? Você está tirando a liberdade da criança, de repente, de ter um outro credo, né? Então esse é o mundo que a gente vive. Então, nós não aceitamos isso, irmãos. Nós temos consciência que essas coisas iriam acontecer e nós vamos viver em conformidade com a palavra de Deus. Independente de chegar o dia em que viver em conformidade com a palavra de Deus for criminalizado. Se de repente se tornar crime, a irmã Marcinha até me mandou, né, um projeto de lei que eu acho que está tramitando no Congresso Nacional, que quer criminalizar, né, que determinados versículos bíblicos não vão poder ser compartilhados nas mídias sociais, porque supostamente seriam ofensivos às demais religiões. Irmão, se um dia chegar isso a acontecer, problema. É como alguns anos atrás, uma pessoa que nem está mais na igreja, né, e que aparentava ser muito meu amigo, meu irmão na fé, pelo menos aparentava, começou a ter essa questão da homofobia, né, começou a ficar em voga, e esse irmão, ele disse para mim, eu estou chamando irmão pela fé, né, porque já demonstrou que não é, mas ele disse assim, olha, cuidado, porque se chegar um casal de homossexuais e quiser que você faça o casamento deles, você vai ter que fazer. Eu disse, não, eu não vou fazer nada. Mas aí você pode ir para a cadeia. Aí eu vou. Porque eu não vou fazer casamento. Eu não vou fazer casamento nem de uma pessoa que é crente e não creve, mesmo que seja, né, que sejam de gêneros distintos. Imagine do mesmo gênero. Quem vai me obrigar a fazer isso? O Estado vai te obrigar. Não vai não. Então você vai ser preso. Então eu vou ser preso. Então é preciso que a gente tenha consciência que isso pode chegar. No Brasil, hoje, isso ainda não é uma realidade, né? De acordo com a legislação que a gente tem, isso não é uma realidade. Mas pode vir a ser, irmão. Não se engane. E as coisas mudam rapidamente. Então a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter consciência em relação ao mundo que a gente vive. Nós vivemos num mundo em trevas. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Ele cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o Evangelho. Então, a gente tem que ter consciência, e a perseguição, ainda que seja uma perseguição, né, menos ostensiva e ofensiva, ela nos mantém conscientes disso.
Então, quando a gente vê, por exemplo, esse tipo de projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, cai a ficha, cuidado, pode chegar um dia de acontecer isso. Quando a gente vê determinados movimentos que estão acontecendo no ambiente escolar, né? Como as escolas hoje, elas querem educar os nossos filhos, não, quem educa os filhos são os pais. A escola, ela tem o papel de ensinar determinadas coisas, mas é a educação quem educa os pais. É o pai que vai dizer, não, meu filho, isso é certo, isso é errado. A professora está lá ensinando, olha, a gente veio do macaco. Eu vou dizer para os meus filhos, ninguém veio do macaco. Foi Deus que criou o mundo. Alguns anos, uns milhares de anos atrás, a gente não sabe precisar, mas foi Deus que criou. Ah, mas tem que estudar isso para fazer o vestibular? Não tem problema. Na minha época era vestibular, agora é Enem, né? Não tem problema. Mas o que você crê, ninguém vai poder mudar. Então, esse é o nosso papel enquanto pai, enquanto avô, enquanto avó, enquanto tio, tia, educar os mais novos, né? Mas a gente tem visto uma contramão, aonde, em alguns casos, pode até ser enquadrado como crime. Determinados aconselhamentos e ensinos que a gente vai passar para os nossos filhos e crianças que de repente estejam debaixo da nossa guarida. Então, essa perseguição, ela nos torna conscientes de que dias piores virão. A gente não gosta de ouvir isso, a gente gosta de profetizar que dias melhores virão. Mas essa não é uma realidade bíblica. Os dias são maus e a maldade vai se multiplicar. Então, a gente tem que ter essa consciência. Para quê? Para que a gente esteja preparado. Então, quando você está preparado, irmãos, para a batalha, você está apto a resistir muito mais do que quem está despreparado. Terceiro ponto. Olha como eu estou indo rápido. Glória a Deus, né? Já estou no terceiro. A perseguição, ela produz em você e em mim experiência com Deus. Isso a gente lê em Tiago, né? Capítulo 1 de Tiago. Fique feliz quando passar por todo tipo de tribulação. Então a gente tem experiência com Deus. Só sabe que Deus sustenta os seus filhos quem já passou por um período de escassez. Quem nunca passou por um período de escassez não sabe que Deus sustenta os seus filhos. Quem nunca passou por um momento onde quase morreu e clamou ao Senhor e foi ouvido, não sabe que Deus salva, que Deus ouve a oração. Quem nunca teve às vezes um ente querido que quase morreu e você orou e Deus restaurou a saúde, não sabe como Deus ouve a oração. Quem já passou, e hoje a gente tem vivido, né, um momento na história onde as doenças emocionais, né, também doenças psiquiátricas ou psicológicas, né, elas estão crescendo assustadoramente. Então, pessoas que já tiveram a experiência, né, da noite da alma, né, aquilo que a gente chamaria de depressão, quando clamam ao Senhor e são confortados, isso produz experiência. Então, quando a pessoa não passa por perseguição, ela fica privada de ter experiência com Deus. É por isso que às vezes você conversa com determinados cristãos e quando você diz assim, não, porque eu orei, estava uma noite, foi um momento muito difícil na minha vida, eu orei, eu senti a presença e a voz de Deus assim do meu lado. Mas como assim? Você sentiu mesmo, né? E sente aí? Claro que sente. E ouve? Claro que ouve. Rapaz, é desse jeito, né? É desse jeito. Mas se você não passar a noite da alma, você não vai ter isso. É como, para que uma pessoa veja o nascer do sol. Alguém já viu o nascer do sol? É bonito, né, irmãos? É muito bonito. A gente vê aquela bolona assim surgindo assim, né? Mas você tem que acordar cedo. Para ver o nascer do sol, você tem que acordar e ainda está escuro. E aí você vê o nascer do sol.
Então, a perseguição, ela produz isso, ela produz essa experiência com Deus. E como a própria Bíblia diz, a experiência produz esperança, e a esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus é constantemente derramado em nossos corações. Mas tem que doer. É por isso que às vezes a gente está fugindo daquilo que iria nos beneficiar. É como uma pessoa que foge da cruz. Mas a cruz é um dos elementos que vai evidenciar a sua salvação. Como você está fugindo dela? Então, a perseguição, ela tem esse benefício: vigilância, consciência, experiência. Quarto benefício da perseguição: perseverança. E a perseverança, entenda aqui a perseverança como um dos elementos que evidenciam se você é um salvo ou não. Porque quando a gente ouve a parábola que Jesus conta, a mais famosa de todas, qual é? Do semeador. Então há um tipo de solo que quando vem o sol, morre a semente. Ela germina. E Jesus diz: são aqueles que ouvem a palavra com alegria, recebem, louvam. Mas vem a provação, a perseguição por causa da palavra, e aí acontece o que com essas pessoas? Morre a fé. Em Mateus 24, quando Jesus está falando do sermão escatológico, como as coisas aconteceriam antes da sua volta, ele diz que por se multiplicar a maldade, o amor de quase todos se esfriaria, mas aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Então a perseguição, ela vem como um termômetro para ver se você está na temperatura correta. Ela vem como uma bússola para ver se você está na direção correta. Então a perseguição, ela vem para mostrar para você se você é crente de verdade, porque se você for crente de verdade, você vai perseverar. Logo no início do livro O Peregrino, de John Bunyan, e tem o filme, tem um desenho bíblico mais jovem, eu ainda não vi, não tive tempo, mas eu vou ver. Está na minha lista de prioridades. Logo no começo a gente vê aquele flexível, quando ele começa a olhar o céu assim, eu quero ir para esse céu. Aí vem o pântano do desalento, ele se sente preso naquele pântano, diz que nada, assim, o começo da caminhada é desse jeito, quem vai é o outro, Eu vou nada, você é maluco? Eu vou voltar para a cidade da destruição. Como que a pessoa se sente segura numa cidade dessa, irmão? Cidade da destruição. Então, quando você persevera diante das dificuldades, aquilo fica em você como uma marca que não pode ser apagada. E Paulo colocou da seguinte forma, em relação à sua própria experiência de vida com Cristo: ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, cada marca daquela foi feita em uma perseguição, seja ela externa, seja ela interna. Então, essas perseguições, elas deixam marcas, e essas marcas são positivas, porque evidenciam que somos de Deus. Porque se não houvesse a presença do Espírito Santo na nossa vida, a gente já teria retrocedido. Eu não sei vocês, mas eu já teria abandonado o Evangelho há muito tempo, se não fosse a perseverança do Senhor como evidência de salvação. E a vontade de dizer: Senhor, chama outro. Cadê Arão? Chama Arão, manda ele. Porque a gente, irmãos, se sente muitas vezes, pressionado, porque o mundo faz isso, mas a força que opera em nós é maior. O espírito que habita no crente é mais poderoso do que o espírito que age no mundo. É por isso que o crente persevera e perseverará. Às vezes, e eu vou falar agora como um testemunho pessoal, às vezes a gente tem na nossa mente que se a gente passar por determinadas circunstâncias, a gente não vai conseguir ficar firme. Inclusive, isso foi um dos motivos de uma pessoa sair da igreja, porque eu disse isso para ele.
E né, eu repreendi ele por ele ter dito dessa forma. E comigo, né, aconteceu e está acontecendo recentemente que determinadas coisas que eu acreditava que se acontecessem eu não iria suportar, eu não iria continuar sendo fiel ao Senhor, pelo contrário, né? A presença de Deus faz com que a gente supere aquilo de uma forma até inesperada, né? Algo que a gente pensa, meu Deus do céu, é o fim do mundo. Você sabe, isso acho que não é o fim do mundo assim não. Acho que, né, é como quando você olha para uma chuva, um dilúvio, e você diz, a chuva é uma coisa bonita, dá até para dançar na chuva, né? A boca, beber água da chuva, que é saudável. Então, essa perseguição, ela vai produzindo na gente essa certeza de que a gente é salvo, por meio desse elemento que é a perseverança, que não vem de nós, que é plantado em nós pelo Espírito Santo. O cristão persevera não é pela sua própria força, não é pela sua sabedoria, não é por nada que vem dele, vem de Deus. É mais forte que ele. Supera a vontade de desistir dele. É por isso que eu acho interessante, né? Tem outro elemento, né, da doutrina da graça, que fala sobre a graça irresistível. Então, e eu acho muito interessante, porque de fato é isso que acontece. Quando a gente fala que a graça é irresistível, não é que a gente não resiste, a gente resiste. A gente recalcitra contra os aguilhões muitas vezes, mas é duro. Sempre quem vai ganhar é Deus. É como a gente estivesse num cabo de guerra, tá eu do outro lado tá Deus. Quem vai ganhar, irmão? Às vezes Deus até, né, deixa a gente dar uma cordinha pra gente e depois quando ele dá uma puxada, só é uma, já foi. Nossa, isso é muito maravilhoso, né? Faz a gente ter essa sensação de que a gente está sendo cuidado, né? Quando o Senhor Jesus fala, e eu vou ler com vocês, até porque só falta um ponto, né, para eu falar. Ó, como Deus é bom com você. Só falta um ponto. Porque foram 3 em 2 horas, vão ser 5 em 1 hora só. Maravilha. Vamos aqui no Evangelho de João para a gente se deliciar com a palavra de Deus. Esse alimento é maravilhoso. Esse capítulo 10 do Evangelho de João, ele tem uma ligação íntima com um dos salmos, se não o mais famoso de todos, mas um dos mais, que é o Salmo 23. Toda vez que eu pergunto para uma criança, deixa um versículo, 99% é Salmo 23. O senhor é pastor, nada faltará. Eu digo outro, pastor, não pode ser esse não. Então, aqui no capítulo 10 de João, o Senhor Jesus está dizendo assim: em verdade vos digo que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. John Bunyan coloca isso no livro dele, né? E ele fala sobre hipocrisia e tem outro nome que eu esqueci. Hipocrisia, são 2, e formalista, né? Eles pulam o muro. E cristão fala justamente esse versículo para eles. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Perceba que o que Jesus está querendo mostrar é esse relacionamento próximo entre o pastor e a ovelha. Ela vai ouvindo: olha, entre aqui, durma aqui essa noite. Não, agora é a hora de sair para pastar, para se alimentar. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Então, esse é o relacionamento da ovelha com o pastor. O Espírito Santo produz em nós esse dom auditivo. A gente ouve uma voz, pode até parecer ser ovelha, mas se fala como um dragão, a gente foge. Como está lá escrito em Apocalipse.
Versículo 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Esses são os falsos mestres. Então, em qualquer dificuldade, foge. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Demas. Demas não teve nenhuma preocupação com os cristãos de Roma. Mas ele abandona e ele vai para Tessalônica, onde supostamente ele se sentiria seguro. Então aqui, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. É esse relacionamento próximo. Jesus conhece a gente, amém, mas você conhece Ele? Você conhece o Senhor com quem você anda? Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco. Jesus estava falando de quem? Da gente. Ó, tem ovelha que eu vou salvar lá em 2000 e alguma coisa. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a vida, eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu, porque eu ouvi. Irmãos, eles estão dizendo isso de Deus. Você já imaginou chamar Deus de demônio? Se Deus é demônio, o demônio é o quê? Deus. O mundo foi desse jeito. O mundo enxerga tudo ao contrário. E os judeus tinham essa mesma concepção também. Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um endemoniado abrir os olhos dos cegos? Jesus aqui é logo depois de Jesus curar um cego de nascença. Então, é importante que a gente entenda que nós temos um pastor, ele cuida de nós, ele cuida, ele sabe quem é você, ele sabe quais são suas necessidades, e você deve se sentir confortável na presença dele. Olha que coisa interessante, a gente não deve se sentir confortável no mundo, mas a gente deve se sentir confortável na presença de Deus. Mas normalmente é diferente. A gente se sente mais confortável no mundo do que no quarto secreto. A gente às vezes se sente mais confortável dividindo coisas com pessoas do mundo do que apresentando os nossos anseios na mão de Deus. Por quê? Porque parece que Deus não é capaz de satisfazer ou de suprir as nossas necessidades, enquanto que supostas pessoas teriam esse poder. E é preciso que a gente precisa corrigir. Nós precisamos urgentemente de uma correção na nossa visão, porque essa visão está distorcida. É Deus quem pode todas as coisas. Se Ele fecha uma porta, ninguém abre. Se Deus nos coloca em uma dificuldade, quem tentar tirar a gente da dificuldade, entra junto com ela. Entra junto com a gente nela. Então, pergunte para os marinheiros que deram carona para Jonas como foi aquela viagem, bem tranquilo. Então, nós precisamos de perseguição, para que a gente possa ter essa visão, né, correta e perseverar. E finalmente, irmãos, a perseguição, ela prova
ela evidencia o principal dom na vida de um cristão. Qual é? O amor. Porque a perseguição, quando você não passa por ela da forma correta, ela endurece o coração. Quem já foi maltratado sabe como é difícil para a gente continuar agindo da mesma forma. Então, às vezes a gente tem um comportamento de tratar as pessoas de uma maneira amistosa, de tratar as pessoas de uma maneira fraternal. E por vezes somos mal vistos, mal compreendidos, e as pessoas respondem a nossa demonstração de um afeto fraternal de maneira até deseducada e agressiva. E nesse momento nós somos tentados a abandonar, né, o tratamento fraternal e nos tornarmos tão duros contra aqueles que foram duros conosco. E a gente não pode fazer isso. A gente tem que amar, continuar amando mesmo. Ah, pastor, mas fulano não merece o meu amor. Se você ama alguém que merece, isso não é amor. Amor não tem nada a ver com mérito. Amor tem a ver com amor. É quando você olha para o objeto do seu amor e você simplesmente ama. Você não depende de nenhuma reciprocidade para que você continue amando. Esse é o amor de Deus. É isso que Paulo nos ensina, por exemplo, em 1 Coríntios 13. E esse amor vem de Deus. A gente não tem ele. Por isso que quando a gente ouve, por exemplo, em Efésios, não vos embriagueis com vinhos, pois produz contendas e dissensões, mas enchei-vos. Então, uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de quê? De amor. É inclusive a primeira característica do fruto do Espírito. Então, o amor, ele vem de Deus. E é porque Deus nos ama que a gente ama a Deus e ama o nosso próximo. E esse nosso próximo, irmãos, é nosso próximo mesmo. É todo o nosso próximo. É esposa, marido, filho, filha, pai, mãe, vizinho. Mas o vizinho é ruim, ama também. Colega de trabalho, colega de faculdade, de escola. Mas a pessoa não vale nada. E você vale o quê? Pastor, não, nada a ver, pastor. Nossa, muito melhor que essa pessoa. Ô, irmão, só por falar disso você já está reprovado. Então, a prova final, né, o elemento final que beneficia o crente da perseguição é o amadurecimento, é do verdadeiro amor. É até a prova se de fato a gente possui esse verdadeiro amor. Porque uma coisa é a gente evangelizar em lugares onde a gente é aceito. Aqui mesmo no Brasil, né, a gente sabe que o Brasil é um país que tem moralidade e tantas coisas que a gente já falou, né? Mas se você for evangelizar na esquina, ninguém vai lhe prender por isso. Então, a gente vai, e às vezes a gente vê pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você vê os testemunhos de Jeová, eles evangelizam não, porque eles fazem, a gente não pode chamar de evangelismo, né? Eles ensinam as doutrinas heréticas deles em vários locais, né? Às vezes até em ponto de ônibus, né? Assim. Agora pergunte se o testemunho de Jeová vai para a Coreia do Norte. Pergunte se um adventista vai lá para o Afeganistão. Por que não vai? Não está pregando aqui? Porque essas pessoas, elas não têm o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor, ele vem por meio da verdade. Nada que é verdadeiro pode surgir da mentira. Nada que é verdadeiro pode surgir de uma heresia. Às vezes fica parecendo que eu e você
Nós somos radicais quando dizemos que falsas igrejas não estão salvando ninguém. Muitas pessoas que começam a frequentar a congregação, elas têm dificuldade com isso, por conta dos sentimentos. Então a pessoa olha, não, mas eu conheço tal pessoa que congrega numa igreja que não tem essa doutrina, mas eu sei que essa pessoa é uma verdadeira crente. Ô irmão, você pensa que ela é. Ela não tem como ser. Porque nada pode surgir de verdadeiro na mentira. É isso que Jesus quis dizer quando ele foi, para muitos, até redundante. A árvore boa produz um fruto bom. A árvore mal produz um fruto. Se Jesus parasse aí, você já tinha entendido? Já, eu também. Mas ele parou aí? Não. Ele disse, porque a árvore boa não pode produzir um fruto mal. E nem a árvore má pode produzir um fruto bom. Então, é muito difícil a gente aceitar isso. Mas é isso mesmo. Dói? Dói. A gente, quando falar isso para algumas pessoas, vai ser mal visto, mal quisto? Vai. Mas há um benefício que é demonstrar para essas pessoas e ter em nós a testificação de que a gente tem um verdadeiro amor. Eu já disse isso para vocês, recentemente. Uma das evidências do verdadeiro amor é que você é capaz de amar uma pessoa mesmo que ela te odeie. É como um pai e uma mãe que educando no processo de educação pelos seus filhos, ouve do filho, eu odeio você porque você não me deixa ser feliz. Mas você ama seus filhos. Você está fazendo isso para o bem deles. Então, o seu amor não depende do amor dele. Se seu filho disser que te odeia, você vai deixar de amar? Não, só se você não for crente. Então, no mundo espiritual, o cristão ele deve ter esse mesmo amor. E a gente nunca vai saber se a gente tem esse amor, a menos que a gente seja perseguido. A menos que a gente seja rejeitado. Como é que a gente vai orar pelos que nos perseguem se ninguém perseguir a gente? Como é que a gente vai amar os que nos odeiam se ninguém odeia a gente? Então, esse é o principal benefício da perseguição. Demonstrar se de fato a gente tem esse amor ou não. Porque esse amor faz toda a diferença, irmãos. A única força mais poderosa que o ódio no mundo é o amor. O homem natural, ele consegue atingir muitos objetivos pela força do ódio. Mas o cristão é o único que tem essa força que é mais poderosa que o ódio, que é o amor. Se você quer entender o que eu falei, basta você olhar para o cenário geopolítico do mundo. Só tem guerra, irmão. Para onde a gente olha? Até aqui na cidade que a gente mora, a guerra entre os traficantes e policiais, entre os traficantes e os próprios traficantes. Se for para outros lugares, guerra, até a Europa está em guerra. Então, é guerra para onde você olha. E de onde surgem as guerras? Dos interesses egoístas que as pessoas têm. Por quê? Porque elas não têm amor. O que é que falta no mundo? Amor. E aí você diz, não pastor, e a fé? Mas não existe amor sem fé. O amor tudo crê. Por isso que Jesus diz, o maior de todos os mandamentos, amor. Você vai amar a Deus acima de todas as coisas. E você vai amar o seu próximo como a você mesmo. Se você fizer isso, você já cumpriu toda a lei. Então é preciso que a gente olhe para a perseguição com essa ótica. Os irmãos que vão fazer a live já podem se aproximar dos respectivos instrumentos musicais que serão utilizados na live de hoje, Diz que hoje os irmãos que vão louvar são chamados de nazireus. Salva-me sempre. Então,
Tem que ser toda uma preparação, né? É verdade. Aí você bota a câmera pra isso, agora não pode ter ninguém ver. Mas eu queria que vocês, antes dos irmãos começassem a louvar, vocês e eu, né? A gente vai lembrar de todo mundo que nos ofendeu. Para algumas pessoas a lista é pequena, né? Para outras a lista é maior. E você vai perdoar no seu coração essas pessoas. E você vai pedir a Deus que Deus coloque amor no seu coração por essas pessoas. Porque no momento que a gente conseguir amar aqueles que nos fazem mal, dificilmente alguma coisa vai conseguir nos afastar do centro da vontade de Deus. Que a gente tenha, né, essa consciência de que é pelo amor que nós triunfaremos e que o Senhor nos ajude. Agora vamos amar a Deus por meio de cânticos espirituais. Jesus. Aleluia. Penso amor que doce som que alcançou a mim, perdido andei, mas Deus me achou. Fui cego de posso ver sua graça tirou meus meios. Bendito o dia que eu fui aos pés do meu rei, aos pés do meu rei, que a morte venceu. Sua vida hoje me está correntes não me prendem, meu Deus, meu rei, meu Deus, me libertou, em mim fluiu, graças
Obrigado pela vida desses amados irmãos. Que o Senhor nos guarde, Senhor. Guarde os nossos corações, as nossas mentes. Nos ajuda, Senhor, a não nos cansar de fazer o bem. Não haja esfriamento, Senhor, espiritual, mas pelo contrário, que o Senhor possa reacender as chamas dos nossos corações, Senhor. Que possamos permanecer sempre no primeiro e único amor. Que tudo que venhamos fazer, Senhor, seja por amor a Ti e ao nosso semelhante. Nos ajuda, Senhor, nesse processo de crescimento em amor, para que haja uma demonstração clara que nós somos Teus e que o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Saúde. Por nada. Oh, Deus do céu, me perdoa, Jesus.